Louvado seja o nosso Deus. Um dos motivos de nós estarmos aqui, né? A gente fez questão de voltar, porque é uma tradição pessoal e também tem se tornado uma tradição da nossa igreja passar as viradas do ano na presença de Deus. Todos nós que estamos aqui poderíamos estar em qualquer outro lugar, não é verdade? Com a família, dentro de casa, mas nós escolhemos passar a virada do ano na presença de Deus, entregar os primeiros minutos, os primeiros segundos ao Senhor. E nós sabemos que a Bíblia diz assim, que quando nós consagramos o primeiro a Deus, quando nós damos para Ele a primícia, todas as coisas são abençoadas. Amém? Por isso nós cremos que 2022 será um ano incrível. Fala para essa pessoa do seu lado, 2022 vai ser um ano incrível. Só os que crêem, levanta a mão, dá uma glória a Deus bem forte. Eu vim até vestido de branco e uma calça meio amarelo. Você sabe o que significa ou não? Sabe o que significa ou não? Nada. Vou passar de branco, vou passar de amarelo. Branco é paz, amarelo é prosperidade. Se fosse assim, então eu ia mandar me pintar de amarelo. Amém, queridos? Quem está preparado para ouvir a voz de Deus aí? Se você está com a sua Bíblia, abre lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Falei para a pastora, vai lá, fala de oferta. Ela não largava mais o microfone, eu falei assim, ela está com saudade hoje. E está bonito hoje aqui, tá ou não está a igreja? Olha, só coisa bonita, os balão, 2022 aqui. Eu não sei o que significa, mas tem até uns balão pisca-pisca aqui, ó. Por quê? Eu acho que eu estou entendendo. Se branco é paz, amarelo é prosperidade, vermelho é amor, aqui é para profetizar tudo. Amém? Foi boa essa, né? Deixa eu pôr de volta aqui enquanto você abre a Bíblia. Vamos orar? Vamos para o que interessa? Vamos falar com Deus nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença. Não há outro lugar melhor para se estar do que na tua casa, do que te exaltando, te louvando, entregando a ti, meu Deus, os primeiros minutos desse próximo ano que vai entrar, meu Pai. Nós queremos que essa palavra de hoje grave em nosso coração, que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então, Jeremias 29, 12 diz assim: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O que eu quero ministrar nessa noite é um tema que eu quero que você grave no teu coração, que nós servimos um Deus que é acessível, um Deus que nós temos fácil acesso. Estava conversando com um amigo meu esses dias, e nós falando de uma pessoa que é conhecida, que é no nosso meio, né? E ele contando que quando ele foi se aproximar daquela pessoa quase nem deu moral para ela. E existe essas situações que acontecem na nossa vida. Você já se decepcionou com alguém? Você fala assim, eu não sei se você já teve algum ídolo, né? Seja no meio musical, ou meio artístico, você fala, eu quero tanto ir lá ver o show de fulano de tal. Eu quero ver tanto tal pessoa. E aí você tem a oportunidade de conhecer. E na hora que você conhece, você fala assim, nossa, que decepção. Eu imaginei que fosse uma coisa e não é nada daquilo que eu imaginava. Quando nós olhamos para Deus, e a Bíblia diz isso, quem é maior do que o Senhor?
Quem que existe nessa terra que é maior do que Deus? Qual criatura no universo que é maior do que Deus? Existe alguém? A Bíblia diz que Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele é um Deus que se faz acessível a nós. Quer dizer, nós podemos ter acesso ao Criador, aquele que é grande, aquele que é poderoso, aquele que está acima de tudo. Nós temos acesso a Ele. Pense e reflita nisso. Às vezes, você já teve no seu coração uma vontade de entrar numa empresa. Fala, se eu tivesse uma cunha, eu entraria naquela empresa. Se eu tivesse amizade, eu subiria de cargo. Olha, se eu tivesse influência com tal pessoa, as portas iriam se abrir para mim. Às vezes nós ficamos imaginando, né, que o nosso network pode mudar muitas coisas. O nosso relacionamento, acesso a pessoas. Mas pensa uma coisa, o Criador, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, esse você tem acesso livre a Ele. E Ele se faz fácil acesso para nós. A Bíblia diz, quando você me invocar, eu vou te ouvir. Quando você abrir a sua boca para clamar, eu vou te ouvir. Eu vou te escutar. Isso me faz pensar uma coisa. Que nem nós, às vezes, somos tão acessíveis assim. Se você tem filho, você vai entender o que eu vou te dizer. Às vezes nós estamos na correria, né? Trabalhando, mexendo alguma coisa. Estamos na correria do dia a dia. Aí o filho vem perto, você faz assim. Agora não. Depois o papai fala, depois a mamãe fala, depois a gente conversa. Até nós, muitas vezes, não somos tão acessíveis. E esse depois vai adiando. E às vezes aquilo que o filho queria falar, ele não consegue falar com a gente. Porque nós estamos muito ocupados. E quando eu olho na Bíblia, eu vejo uma coisa poderosa lá em Salmo, no capítulo 121, no versículo 3. Que diz que aquele que nos guarda, ele não dorme. Ele não é um Deus ocupado o bastante para que ele não nos possa dar atenção. Nós sim, muitas vezes, se ocupamos demais e não temos tempo para dar atenção. Para a esposa, para parentes, amigos. Às vezes a gente está tão na correria que a gente não consegue isso. Mas Deus, Ele não é um Deus ocupado demais, a ponto de não ter tempo para nos dar atenção. Ele é um Deus que Ele está disponível. Posso ouvir um amém de quem está vivo aí? E olha só que, isso aqui, meu irmão, se você entender, você vai virar piruleta aí no teu lugar, você vai abraçar essa palavra. Salmos 116, no versículo 1 diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Preste atenção. Versículo 2 diz assim: porque Ele inclinou para mim o seu ouvido, e portanto, enquanto eu viver, o invocarei. Preste atenção agora, olha para cá. Preste atenção nisso. Isso é muito poderoso. Versículo 2 diz o quê? Porque Ele se inclinou e me ouviu. O que Deus fez? Deus se... Vamos falar todo mundo forte? Deus o que? Deus se... Agora, preste atenção. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Mateus, você está aqui, certo? Fica de pé. Vamos supor, você vai tomar o lugar do Rivaldo agora. Do ator. Você permite ele?
o Mateus, ele vai representar nós. Eu estou aqui em cima, representando Deus. Agora, para pensar na situação, e é isso que eu quero que você entenda. Vamos supor o Mateus lá embaixo falando, e eu estou aqui em cima, certo? Então, começa a falar, começa a me chamar. Às vezes a gente está clamando, e a gente acha que Deus está o quê? Vai clamando. Eu estou aqui fazendo outra coisa, e clamando lá. Agora, presta atenção que a Bíblia diz, que o Senhor, o quê? Vamos falar bem forte, o Senhor se clama. Você sabe o que significa isso? Você sabe ou não? Que quando Deus se inclina, é que Ele se importa com quem está clamando. E Ele se importa o que está saindo da sua boca. O inclinar de Deus é uma demonstração que Ele se importa com quem está falando com Ele. Pode sentar. Você tem ideia o que é isso? Quando você abre a tua boca, o inclinar de Deus quer dizer o seguinte: eu me importo com você. Porque se Ele não se importasse com você, Ele não se inclinava para te ouvir. Quando as pessoas falam com a gente e a gente não se importa, é porque, o quê? A gente não está dando nem moral. Isso já aconteceu alguma vez? Você está passando na rua, alguém começa assim, pera aí um minutinho, você está passando, uma cigana já quis pegar na sua mão para ler? Quem já passou por isso? Vem aqui que eu vou ler sua mão. Não, obrigado. Tchau. Por quê? O que ela vai falar não me importa. Você entendeu? Quando você sabe que alguém quer vender alguma coisa para você, você está na rua. Vem aqui um minutinho só. Não, obrigado, hoje não. Tchau. É assim ou não é? Quem faz assim? Porque a gente não está interessado com o que a outra pessoa vai falar. Não importa. Mas, quando alguém faz assim, espera aí, e você para, e você se inclina para ouvir, o recado é esse: eu me importo com quem está falando, e eu me importo com o que está saindo da boca dessa pessoa. Por isso que a Bíblia diz que quando nós clamamos, o Senhor se inclina e Ele dá o seguinte recado: eu me importo com você e eu me importo com o que sai da sua boca. Por isso, entenda uma coisa: Ele é um Deus acessível, Ele é um Deus que se importa com o que você tem falado com Ele. Você está entendendo? Para Ele parar e se inclinar, é um sinal que nós temos valor para Ele. E as nossas demandas têm importância para Ele. Olha só que coisa interessante. Ele é um Deus que nos permite pedir para Ele o que precisamos. Vou falar de novo, hein? Ele é um Deus que nos permite pedir para Ele o que precisamos. Ele nos permite. E você quer saber mais? Quando Ele se faz acessível, Ele se coloca à disposição para fazer aquilo que nós precisamos. 1 Reis, no capítulo 3, preste atenção. O versículo diz o seguinte: o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite, e lhe disse: peça
o que quiser que eu lhe darei. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, presta atenção que isso é muito forte. O acesso, o preço do acesso. Porque para acessar a Deus, não era de graça. Para acessar a Deus, para se ter comunhão, para se aproximar, para poder ter experiências, para poder ter perdão, era necessário sacrifício. Salomão, a Bíblia diz, que ele sacrificou 1000 cabeças de boi. 1000. Quando ele fez isso, a Bíblia diz que no outro dia o Senhor apareceu para ele e falou assim: Salomão, pede o que você quer. E ele falou assim: eu quero sabedoria. Então eu vejo no Velho Testamento, apenas vou te dar um exemplo só, tem muitos, mas eu vou te dar esse exemplo, que Deus aparece e fala assim: o que você quer? Quando nós vamos para o Novo Testamento, tem um texto que me chama muito a atenção, que Jesus lá em João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Efésios 3,11 diz assim: conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Então hoje, em Jesus, eu tenho livre acesso a Deus por causa do Cordeiro de Deus, o próprio sacrifício, o sacrifício perfeito. Por causa de Jesus, eu tenho hoje o livre acesso. Eu tenho acesso a esse Deus grande. Apenas se eu abrir a minha boca e render o meu coração a Jesus, eu posso falar livremente com esse Deus. Porque o preço do acesso, Jesus pagou. Para eu falar com Deus, eu não preciso colocar uma oferta de 10 mil, de 5 mil, de 50 mil. Não. Eu preciso render o meu coração a Jesus. O que eu preciso para ter livre acesso com o Senhor não é dinheiro. É o meu coração rendido a Ele. E quando o meu coração está nele, eu tenho livre acesso com o Senhor. Por causa do preço que Ele pagou naquela cruz. Porque não é um preço de valor monetário, mas foi um preço com a vida dele. Então, esse preço que Ele pagou, me dá o direito de poder virar para Deus e clamá-lo, e Ele me ouvir. Isso é poderoso demais ou não é? Eu não preciso pagar para isso. Eu posso me achegar a Jesus. Eu posso me achegar até o Pai, através do sacrifício de Jesus. Eu tenho esse livre acesso. Você consegue entender que você pode chegar até a Deus através do nome de Jesus, através do poder de Jesus. É esse Deus que é tão grande e poderoso. Olha que coisa maravilhosa. Lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 35 ao 43. Se você está com a sua Bíblia, eu quero que você abra aí. Eu quero ler esse texto junto com você. Lucas 18. Está no teu celular, pode abrir que eu te espero, amém? Lucas 18. Lucas 18, 35 ao 43. Acompanha comigo.
Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que era aquilo? É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Você está entendendo uma coisa? Deus, Ele não é um Deus de difícil acesso. Davi diz: eu clamei e o Senhor se inclinou. No Novo Testamento nós vemos uma coisa: um cego começa, como o Mateus estava fazendo, Deus, Deus, o cego começou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem pena de mim. E ele gritava ainda mais alto, mais alto, mais alto. Só que Jesus não ignorou. O que a Bíblia diz? Jesus parou. E você só para dar atenção àquele que tem importância. E Jesus parou. E falou assim: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele disse assim: que eu torne a ver. E o Senhor disse: que seja feito conforme a tua fé, conforme a tua vontade. Eu vim para cá hoje, irmãos, e uma palavra queimando dentro de mim. Como se Jesus virasse para a gente hoje e dissesse assim: o que você quer que eu te faça? Que o nosso clamor da virada possa ser um clamor sincero a Deus. E realmente, diante da presença de Deus, na virada desse ano, você coloque diante de Deus aquilo que você quer que Ele faça por você. Veja bem o que você vai pedir. Veja bem o que você vai colocar diante de Deus. Porque Deus tem poder para fazer sobre a sua vida. O que de verdade você quer que Ele te faça? O que você quer que aconteça sobre a sua vida? Então é o que nós vamos colocar. Porque eu vejo que se tem um Deus acessível e Ele se importa com o que eu quero pedir, então nós vamos clamar, nós vamos pedir. Nós vamos falar com Deus mesmo. Nós vamos falar para Ele: Senhor, eu quero a minha restauração. Eu quero a restauração da minha vida. Eu quero uma porta aberta. Eu quero que o sonho se concretize sobre a minha vida, aquilo que eu sempre busquei. Você vai colocar diante de Deus, você vai clamar a Deus. Nós vamos ter aqui pelo menos uns 5 minutos. Eu vou te explicar como nós vamos fazer. Faltando 5 minutos para a virada do ano. O louvor já pode até ir se preparando. Nós vamos subir. Nós vamos dobrar o nosso joelho. Melhor, eles vão subir, nós vamos ficar de pé. Nós vamos dobrar o nosso joelho. E nós vamos, nesses 5 minutos, que antecede a virada do ano, nós vamos clamar a Deus. Nós vamos colocar diante de Deus: Senhor, eu preciso disso, daquilo outro. Você vai colocar diante do Senhor, porque se Ele se importa, então nós vamos pedir. Você sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente se acha indigno de falar com Deus. Deus, eu tenho tanto erro, eu tenho tanta falha, eu tenho tanta coisa que eu não estou fazendo direito. Olha, Deus, eu não sou perfeito. Eu não tenho sido perfeito, então eu vou clamar, eu vou pedir.
Entenda uma coisa: se Deus é um Deus acessível, Ele pode fazer sobre a nossa vida acontecer aquilo que nós precisamos. E nós vamos provar da bondade de Deus. Nós vamos provar daquilo que Deus tem para nós. Você crê nisso? Vá pensando. Na hora que nós formos dobrar o joelho, na hora que a pergunta for feita: o que queres que eu te faça? O que você vai falar para Deus? O que você mais quer que aconteça nesse ano? Nós vamos apresentar diante do Senhor. Nós vamos fazer isso. Eu quero que você fique de pé. Quero que você prepare o seu coração diante dessa palavra, sabendo que nós servimos a esse Deus. O louvor, ele vai ministrar, ele vai cantar, pedir para eles cantarem aquela música de novo, do Ó Quão Lindo Seu Nome É. Vocês vão preparar o coração, e nós vamos daqui a pouco dobrar os nossos joelhos, e vamos ter um tempo de busca. Nós vamos clamar com toda a nossa força. E na hora que der a virada do ano, nós vamos se colocar de pé e vamos glorificar o Senhor com toda a nossa força. Amém?